Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes, está começando mais um Sinapticamente, com ideias, histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu já estou aqui com ele, um cara multifacetário, uma pessoa com um percurso lindo, alguém que tem muita história para contar e que é um ser em autêntica ebulição. Eu estou falando do André Brandão. Tudo bem? Obrigada bom, por ter vindo. Que honra, que honra, que honra ter você aqui. Puxa, muito obrigado você pelo convite. Um convite inusitado, né? Que apareceu de uma forma inusitada. Interessante, a gente podia falar disso? Por favor, quer contar você que... Eu quero, eu acho isso uma coisa muito louca, então eu vou contar. Nós temos um conhecido em comum, né? Aliás, beijão, Danilo, manda um beijo pra ele também. Um beijo, meu velho. E aí, tava conversando com ele, falei, cara, aquele teu amigo, hoje eu acordei pensando nele. Aquele cara que tá fazendo um documentário, né? Eu não lembro o nome dele, mas, pô, eu fiquei com vontade de chamar ele pro meu podcast. Aí ele tomou um susto assim, agora você que conta. A gente tinha acabado de ficar 2 horas, ele tá morando agora em Bragança Paulista, com a epidemia ele foi para Bragança. A gente é amigo há 40 anos, a gente se apresenta como irmãos, na verdade, né? Eu tenho um pouco essa característica de expandir família, assim. E aí, enfim, ficamos 2 horas juntos conversando sobre coisas intensas e sobre a vida, como sempre acontece. E aí, logo depois, ele foi para sua sessão. Ou seja, houve uma conexão ali extrafísica, semimaterial, alguma coisa aconteceu que era para você estar aqui hoje e aqui está você, para contar a sua história maravilhosa. Trazido por essa sincronicidade. Pois é, foi uma sincronicidade. Total. E ser em ebulição porque, assim, tem muita coisa acontecendo na sua vida agora, né? Você era fotógrafo, foi engenheiro ou é engenheiro, porque acho que a gente não perde essas coisas. Do MIT, que eu vou querer saber muito essa história, como é que você foi parar lá. E, no entanto, agora tem um monte de projeto acontecendo. Eu acho legal falar isso de ebulição, né? Assim, a gente chegou nisso um pouco porque eu te contei que eu tenho um grande amigo que... Acho que eu sou um ser um pouco em ebulição no sentido de viver as coisas com muita intensidade, sabe? Mas eu acho que eu estou descobrindo que eu sempre vivi as coisas com muita intensidade. Eu estou descobrindo que eu sempre vivi as coisas com muita intensidade. E apesar de ser uma pessoa no trato, assim, muito fácil, que adoro pessoas e me dou bem com as pessoas, eu sempre me protegi, no fim das contas. Sempre fiquei um pouco ali numa sombra que, ao mesmo tempo, ela me oprimia por um lado e, ao mesmo tempo, ela era confortável por outro lado, sabe? Só que isso também não foi um processo estático, de que eu fiquei ali quietinho na sombra. Eu sempre fiz muita coisa, sempre fui muito ativo, sempre tive envolvido com muitas coisas, mas eu sempre tive buscando alguma coisa. Isso que eu acho curioso. Sempre teve uma coisa em mim que falava, puxa, ainda não é isso, ainda não é isso. É um ser que ainda busca, não é né? É um ser que busca. E acho que acho que já estamos começando um pouco por uma certa conclusão, né? Mas acho que a conclusão é que a busca ela vai ser constante, né? Então tem um lado que é olhar para as coisas aqui que estão acontecendo, que estão próximas e de fato dar vida a elas. Então eu acho que eu sempre tive coisas muito vivas dentro de mim que não foi a elas que eu dei vida, sabe? Ao mesmo tempo que eu estava dando vida a coisas lindas, a um casamento, a uma filha, 2 casamentos até, uma filha, uma carreira super legal também, várias carreiras, né? Quantos anos tem tua filha? Minha filha tem 11 anos. Ai, meu Deus, que fase boa. Ela tá uma coisa, ela é super alta, assim, tá quase à minha altura. Você tem lembrança dos seus 11 anos? Eu tenho lembrança dos meus 11 anos. Como era ter 11 anos? Eu anos? conheci o Danilo, por acaso. Aham. Um amigo que Teu irmão? me trouxe aqui, meu irmão. Foi em 1985, né? Eu tenho 49 anos, sou de 74. E eu morei, os 8, 9, 10 anos, eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui morar lá porque meu padrasto, na época, arrumou um emprego e fomos todos. E aí voltei em dezembro de 84, passei um Réveillon, que eu tenho lembranças enormes, de 84, 85 no Guarujá com meu pai. E aí comecei a 5ª série no Colégio Gávea, que foi, enfim... na primeira semana ali conheci o Danilo, fiquei muito amigo. E foi uma amizade que atravessou a vida. A vida. Para quem não sabe, ele é filho de uma figura, né? Fala um pouco aí dessa figura. Eu sou filho do Inácio de Loyola Brandão, né? Enfim, como né, um grande escritor, enorme escritor.
Membro da Academia, membro da Academia Brasileira de Brasileira. Letras, membro da Academia Paulista de Letras, uma pessoa que foi fundamental ali na geração 70, né, a geração... Você teve uma geração da literatura, né, meu pai, o Ivan Ângelo, várias pessoas ali, Antônio Torres, etc., que são chamada geração de 70, que é a geração que veio dos meios de comunicação. Né, a geração anterior ali, Drummond, o que escreveu Angústia e que escreveu Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos, enfim, tantos outros, eles estavam muito ligados às autarquias e muito ligados aos setores públicos, né? E meu pai, essa geração foi a primeira geração que de fato estava nas revistas, estava nas agências de publicidade e que foi muito marcado pela ditadura, né? A carreira dele foi totalmente marcada pela ditadura. Ele tem uma história muito bonita, assim. Ele é de Araraquara e aos 16 anos ele começou a trabalhar como crítico de cinema. Ele começou na Folha Ferroviária, que era um jornal super pequeno em Araraquara, depois ele foi para o Imparcial, que era um jornal já um pouco maior, e aí ele foi crítico de cinema, e a ideia, ele era apaixonado por cinema, tinha um pouco esse sonho de ser roteirista, é uma coisa muito curiosa. Então tá na veia isso daí. É muito curioso, tá na veia. Você não imaginava isso? Então, é muito fascinante isso. Tá na veia, tá em algum lugar, na ancestralidade, tá no sangue, tá em alguma coisa. E eu acho até curioso, porque eu acho que esse longo caminho, que a gente vai contar um pouco aqui mais, né? Esse longo caminho que eu trilhei para chegar, enfim, ao cinema, eu acho que talvez fosse uma certa resistência a essa veia, por alguma razão que, enfim... Aquela ainda coisa tô de filho de artista, sabe assim? A filha da Elis Regina, como ela chama? Eu esqueci o nome dela. A filha da Elis Regina tem uma voz muito parecida com a da Elis Regina. Me fugiu o nome dela. E, no entanto, ela negando, talvez inicialmente, um pouco isso, mas chega um momento em que o sangue chama, que não tem jeito. Ela, grande artista, maravilhosa, Maria Rita. Isso. Gente, consagrada, incrível, mas deve ser complexo, né? Você fazer a sua carreira à sombra de um monstro como a Elis Regina. Então, Sim. Talvez algo nessa linha, mas o que eu acho lindo, assim, uma lindeza que eu estava te falando, é o fato de você ser o cara que vai fazer um documentário sobre o seu pai. Que é, de uma certa forma, eu considero, de uma certa forma, a minha grande inauguração, a minha grande entrada no cinema, né? Eu já acho que eu preciso contar um pouco da história para conseguir chegar. Então, eu assim, tentando resumir. Criança, eu me apaixonei por fotografia, muito. Eu lembro que eu lia uma revista chamada Iris Foto, que era uma revista que tinha ali nos anos 80. A gente tinha muito menos informação naquela época, né? Então, não existia o Google. Não existia o Google, né? Exatamente. E, então, eu fiz uma viagem com meu pai, quando eu tinha 11 anos, olha que curioso, para Salvador. Meu pai tinha morado alguns anos na Alemanha, escrevendo 2 livros. Ele escreveu O Beijo Não Vem da Boca e O Verde Violentou o Muro. Uma experiência super interessante. Nesse período eu estava em Campo Grande, voltei, aos 11 anos eu fiz essa viagem com ele. Ficamos 1 mês e meio em Salvador, num apartamento, meu primo mais velho, meu irmão mais velho, eu e meu pai. Foi uma viagem incrível. Tinha uma lojinha ali perto, que era uma loja de fotografia, né? Aquelas lojas que existem, umas fotótica, né? Lojas que não existem mais. E era um lugar que, não sei por que, começou a me fascinar. Eu fiquei fascinado por uma loja de fotografia, pelas câmeras, pelas fotos que estavam ali. E aí, dali nasceu uma paixão pela fotografia. Tinha uma câmera chamada Mirage, que era lindinha, assim. Aí eu, enfim, também adorei a câmera. Acabei ganhando essa câmera no aniversário de 12 anos nesse ano. E fui fazer um curso de fotografia no Fotocine Clube Bandeirante, que é um clube super tradicional. Eu nem sei se existe ainda, mas é um clube super tradicional da década de 60. Não sei quando ele foi iniciado, mas na década de 60. Foi muito importante na fotografia moderna, paulista e brasileira. Enfim, fiz dos 11 aos 15, 16, super apaixonado, fotografava, revelava, mergulhado na fotografia. Mas eu sempre eu sempre gostei de tudo, né? E sempre fui muito nerd, assim. Sempre realmente gostei de tudo, gostei de estudar, gostei de pesquisar. Você chegou a ter laboratório em casa? Porque era fase... Não cheguei a ter, mas eu ia ao Fotocine Clube Bandeirante, você podia alugar o laboratório. Ai, que perfeito. Então, aí punha as fotos naquelas águas. Exato. Eu me lembro, eu fiz isso na faculdade. Ah, tá. Né? O revelador, o fixador e tem mais um outro. Eu não vou lembrar porque faz um pouquinho de tempo. Não muito, né?
Isso quase não existe mais, né? Também, Não, assim, a gente tinha existe eu ainda, tinha mas uma Pentax K1000. eu tive uma Pentax Você Camil teve também? tive. Nossa, aquilo Tive. era top Essa é a demais. classicona, assim. É. Eu tive uma Minolta, enfim, eu acabei tendo muitas câmeras ao longo da vida. Mas aí, eu fui morar em Petrópolis, também, porque o mesmo padrasto que teve uma história em Campo Grande também foi fazer... Padrasto viajante. Padrasto viajante, exato. Qual Meu que era a ex-padrasto, profissão na dele, verdade. só por Ele curiosidade? era engenheiro Ah, tá mecânico, bom. inclusive foi uma influência grande para eu ter ido estudar engenharia mecânica. Aham. E aí fomos morar em Petrópolis. E em Petrópolis eu fiz uma grande amizade, que era um grande amigo que a gente era super nerd juntos, então a gente estudava física juntos, a gente questionava o professor de física e química juntos em matemática. A dupla terrível, né? Eu Ah, sempre escrevi também, enfim, literatura, eu sempre tive um pouco em todos os lugares, mas esse amigo ele foi muito marcante porque a gente se mergulhou assim nesse universo. E aí ele me apresentou, ele me falou do ITA, eu não sabia que o ITA existia. E aí ele me contou do ITA, o sonho dele era ir para o ITA na época. E, enfim, vivemos essa história juntos. E no ano seguinte, que foi o meu terceiro ano colegial, eu acabei indo para a Califórnia fazer o intercâmbio. Fui ficar 6 meses numa cidade de 6 mil habitantes, chamada Chowchilla, na Califórnia, né? Num lugar chamado San Joaquin Valley, que é entre São Francisco e Los Angeles, mais ou menos, mas no centro da Califórnia. Então é uma região desértica, uma região de agricultura, uma região que não tem nada a ver com a Califórnia que a gente imagina. Era assim, super cowboy, todo mundo de chapéu cowboy. eu fico imaginando as imagens, as paisagens para foto, né? Você deve ter ficado assim. Sim. Agora, o que é curioso é que foi uma época em que eu me distanciei um pouco da fotografia. Tanto em Petrópolis quanto na Califórnia, eu fiquei Já não era eu mais. estava mais engenheiro, ITA, do que fotógrafo, né? Aí, puxa, nessa cidade eu me apaixonei, eu tinha uma relação muito forte com os Estados Unidos naquela época, tenho hoje, mas hoje é bem mais complexa, mas, então eu me apaixonei pelos pais americanos que estavam comigo, me apaixonei pela cidade, me apaixonei por uma menina, que eu tive uma longa namorada, me apaixonei por muitas coisas na cidade, e resolvi ficar mais 6 meses, ou seja, eu ia ficar de janeiro a junho, resolvi ficar até de janeiro a dezembro. Como junho, julho e agosto são os meses ali de férias, eu estava no terceiro para o quarto ano do colegial, do high school, eu, enfim, fiz algumas coisas. Primeiro, a minha mãe americana, ela era secretária da escola, então ela falou, se você fizer algumas aulas extras durante as férias, você consegue se formar aqui com antecedência, junto com o Brasil. E aí, meus amigos todos nessa época de lá estavam indo fazer os testes, os Enems de lá, né? SAT, Achievement, esses testes genéricos. E eu estava naquele lugar de quero viver a experiência americana. Então, fui fazer. Especificamente, fiz vários assim, mas especificamente os SATs, quando você paga ali, você tem direito a mandar seus resultados para algumas faculdades. Aí eu queria fazer engenharia, queria fazer ITA, sabia do ITA, sabia do MIT. Aí mandei para o MIT, mandei para a Georgia Tech, que é uma outra também de boa escola técnica, e tentei mandar para Harvard, mas acabei mandando para Harvard errada. Como assim, rapaz? Mandei para o Harvard College, que não era Harvard, mas enfim. Não era para ser, era uma fake. Exato, não era para ser. Aí, um mês depois, assim, depois que eu recebi eu fui bem na prova, depois de algumas semanas que eu tinha recebido meus resultados, eu recebi uma carta do MIT falando, olha, vai ter os seus resultados estão dentro das nossas expectativas, vai ter uma palestra na sua região, você está convidado. Eu fui, e ali foi uma coisa fulminante, assim, porque o MIT é fascinante, é muito fascinante, assim. Então, quando eu vi naquela palestra os vídeos e contando, e as pessoas, e da experiência, até hoje, assim, tá me lembrando a emoção, assim, sabe? Puxa, eu preciso, esse é o meu lugar, sabe? Assim, então, eu fiquei obcecado, a ponto de só aplicar para o MIT. Eu ia aplicar para um monte de faculdades, e lá eles têm um processo mais longo, né? Você faz uma application, você faz uma entrevista, você escreve um texto, você tem uma coisa, tem avaliações de pessoas da escola. Enfim, aí terminei o meu período lá, voltei para o Brasil para ficar 6 meses aqui. E era um período que eu estava esperando a resposta, então eu fiquei esperando a resposta da MIT e fazendo um cursinho meio nas coxas. Não, mas peraí, a namorada ficou lá ou já tinha acabado? A namorada já tinha acabado. Oh, meu Deus, A namorada já tinha acabado. Ela era mais velha que eu, ela se formou antes de mim, então não... Outra vibe, tá outra bom. Vibe, total. Enfim, aí fiquei no Brasil e fui aceito.
né? Aí também lembro até agora do momento que eu cheguei, peguei a carta na portaria, foi Você não uma super acreditou, né? Você alegria. falou, nossa, meu, Putz, que foi um momento de delícia. muita alegria, assim, foi super, uma conquista muito grande, assim. Aí segui alguns meses no Brasil e fui pra lá. Então fui pra lá com 17 anos, fiz 18 anos na minha segunda semana lá, lembro até hoje. Foi um dia. Tua mãe deixou você ir, tipo, Minha mãe deixou, só hoje que eu entendo que como deve ter sido difícil, assim, sabe? A né? saudade. Hoje tendo filho, ela deixou e aí, enfim, de- expressava a saudade, quanto ela sentia falta, mas ela sempre foi ótima. É. E, mas enfim, sigo com eu. E foi uma aventura lá. Foi super bom, assim. Você completou a faculdade sem percalço, se adaptou, tudo certo. Sim, foi uma aventura, foi incrível. Eu não sei se sem percalços. Em relação à faculdade, eu completei super sem percalços. Assim, na verdade, eu fui muito Você era bem. nerd, né, Eu também? era super nerd. Então Eu tá era tudo super certo. nerd e sempre fui muito dedicado, então eu estudava muito. Enfim, eu sempre fiz muita coisa também. No colegial eu joguei futebol americano, no MIT eu jogava futebol, então treinava, morei numa fraternity, aquela coisa bem americana mesmo. Era um lugar com metade estrangeiros e metade americanos, então tinha uma diversidade grande, mas era um esquema muito fraternity, muito Estados Unidos, assim, né? Que é curioso, nos primeiros anos que eu estava lá, eu estava muito americanizado, tanto na Califórnia quanto em Boston. A partir do segundo ano da faculdade, começou a me vir uma coisa de Brasil e uma saudade, uma coisa que só foi crescendo. Me envolvi muito com a Associação dos Estudantes Brasileiros, me envolvi bastante, assim, durante quase todos os anos que eu estava lá. E no último semestre que eu estava lá, eu chorava de saudade, eu precisava voltar. Era Nossa. uma coisa muito, assim, muito maluco, assim. E meu lugar é aqui. Adoro viajar, adoro estar nos lugares diferentes. Dependendo do projeto, vou adorar morar fora, mas meu lugar é super aqui, assim. Eu sou... E como é que foi? Porque, cara, você fez um negócio muito doido, né? É como se soltos na água do mar. Isso aqui é uma coisa muito legal. Foi teu mestrado, é isso? Foi de graduação. Eu Foi não de fiz mestrado, eu não graduação? fiz mestrado. Então, aí é a parte É, que eu falei dos percalços, né? Assim, então, academicamente não teve qualquer percalço, assim, mas o que foi curioso foi que quando eu fui para MIT, eu queria fazer engenharia aeroespacial e eu queria fazer foguete para a NASA. Eu queria trabalhar na NASA e estar envolvido com... Não são sonhos pequenos, né? Você vê que Acho que não. interessante. Acho que não. Chegando lá, o departamento era um momento estranho para a aeronáutica. O financiamento tinha sido cortado. E aí eu também me deparei com uma situação assim muito de exatas, uma coisa assustadoramente de exatas. E aí também os Estados Unidos, outro jeito de lidar com as pessoas, outro jeito de ser. Então rapidamente eu senti que ali não era meu lugar. Lá tinha uma coisa interessante que você só precisa declarar o que você vai se formar ao final do seu segundo ano. Então eu passei por muitas coisas, né? Eu quase me formei em ciências políticas, eu fiz muitas aulas de ciências políticas, eu pensei em algumas engenharias diferentes, engenharia eletrônica, algumas outras coisas. E só que junto com isso, eu também fui me dando conta de que acho que não era aquilo. Eu não queria ser um engenheiro da Ford, eu não queria ser sabe? Mas eu também não tinha certeza o que eu queria fazer. Acabei seguindo um caminho da engenharia mecânica, lá é muito de produção, né? É mecânica, mas ela é muito voltada para a produção. E aí, começou cedo, eu também tive, cedo, acho que no segundo ano, eu comecei a fazer muitas aulas de francês. Sempre foi uma paixão, literatura francesa. Acho que muito influenciado pelo meu pai também. Tem muitas coisas em mim que são, né, vem da minha mãe também muito, mas tem muitas coisas fortes que vêm do meu pai. E puxa, me apaixonei pela língua francesa, me apaixonei pela cultura francesa e comecei a entrar um pouco numa crise ali com a faculdade de, puxa, será que esse é meu caminho? Mas também não quero abandonar esse lugar e abandonar esse diploma, né? E lá, de fato, é muito fascinante. Lá, diferente das faculdades de engenharia do Brasil, você é obrigado a ter um número de matérias de humanas para você se formar, né? Então, existe uma preocupação com formar ali você precisava ter 8, eu fiz tipo 18, no final das contas. Ou seja, a tua cara já estava estampada ali, né? Mas aí que veio a paixão, então, pela Marguerite Duras? É Marguerite assim que Duras, fala? A paixão pela Marguerite Duras veio porque eu fui para a França. Nesse momento, eu fui, pelo próprio MIT, eu fui fazer um semestre na França, né? E foi um semestre onde eu precisava de um pouco de distância das exatas, e eu de fato só fiz humanas.
Li algo como 65 livros em um semestre. Meu foi uma Deus, em loucura. francês. Em francês. E foi uma delícia, 22 anos em Paris, morando num apartamentinho, muitos amigos. Bertillon, sorvete de poire do Bertillon. Tipo, maravilhoso, foi incrível. E lá a fotografia voltou com muita força. Realmente, lá eu comecei a Você tá fotografar sem parar, sem parar, sem parar. É algo que já estava acontecendo, mas ali que realmente, de fato, assim, lá, né, qualquer lugar É o cenário, é um cenário, né? de fato. Né? E aí, quando eu voltei para MIT, eu já voltei muito balançado e praticamente com essa certeza. Outro cara, né? Outra pessoa, outra pessoa. E aí, então, como se soltos na água do mar, né? Eu já tava Gente, para quem não sabe, é um livro que ele escreveu que é uma piração. Você pega a Marguerite Duras e você mistura com física quântica. Como que isso pode ser? Então, e é muito fascinante, porque tem uma relação muito forte, assim, né? Então, quando eu voltei, qual que é a história? Isso é a minha tese de formatura e a tese de graduação, não de mestrado, né? Minha tese de formatura. Então, quando eu voltei para o MIT, eu fui fazer uma aula de literatura. Eu já tinha lido bastante Marguerite Duras, mas a minha professora também era uma especialista, então a gente se aprofundou mais ainda nela. E eu estava num momento que eu também tinha que resolver qual seria a minha tese. E a última coisa que eu queria era fazer uma tese sobre uma fábrica, uma planta, uma produção, alguma coisa assim, que era o que muitas pessoas estavam fazendo. E a física quântica sempre me fascinou. A física, eu tenho estudado um pouco menos, assim, ultimamente, mas era uma época que eu estudava muito a física, lia muito, me informava muito. E a Marguerite Duras, ela tem um universo que ele é muito fascinante, né? Ele é um universo incerto, ele é um universo indeterminado, ele é um universo onde as identidades elas estão constantemente em jogo, elas nunca são definidas, né, tem um Amante, que é um livro fascinante dela, que tem uma foto que não existe, que é a melhor definição da identidade de uma das personagens. Então ela está sempre nesse lugar de que aquilo é definido por algo que não existe, sabe, essa coisa indeterminada, essa realidade que você nunca consegue de fato pegar, se apoderar dela, assim, né? E a física quântica, ela tem também, de fato eu também já estou um pouco mais distante de alguns conceitos e coisas assim, mas ela também tem essa característica, né? Da incerteza, da indeterminação. E a incerteza, né? E o que é fascinante é que ela fala da realidade na sua essência, né? De que a nossa realidade, ela é incerta, ela é indeterminística e ela é probabilística, né? Então quando você vai para uma dimensão do muito, 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 muito pequeno, né? Você começa a ter uma realidade absolutamente diferente dessa realidade que a gente vive no cotidiano, né? Então, para mim, essas relações elas passaram a ser muito fortes, assim, muito potentes. E aí fiz esse livro, onde eu comparo principalmente 2 livros que são muito autobiográficos dela. E o livro ele fala sobre a diferença entre autobiografia e ficção. E aí, ao falar da diferença entre autobiografia e ficção, ele fala, e aí é algo que sempre me fascinou e agora, né, como um produtor e diretor de documentários, está realmente vindo à tona, que é a relação da verdade e da ficção, né? Que é o que é a verdade, será que a verdade existe, afinal o que acontece? Ou seja, uma indagação que você já fazia lá atrás, hoje está muito em ebulição no teu processo, porque você vai produzir ou está produzindo muitas coisas. Sim, exato, de uma forma muito surpreendente, né? Porque como você falou, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre me busquei muito e, de repente, na hora que eu percebi que eu estava num caminho, era o caminho mais inesperado, assim. Ao mesmo tempo, é o caminho do cinema, então não é nada inesperado, né? Até porque eu lembro que quando eu trabalhava, quando eu me formei no MIT, antes de eu mergulhar na fotografia, porque foi o que eu fiz, né? Me tornei um fotógrafo profissional, mas antes de fazer isso, todos os meus amigos ali, a grande maioria deles, também não estava indo para coisas técnicas, estavam indo ou para banco de investimento ou para consultoria de gestão. Banco de investimento nunca foi meu universo, não faz sentido para mim, banco em geral. E aí eu resolvi ir para a consultoria, que de fato é um ambiente interessante, são desafios intelectuais muito interessantes. E aí eu acabei trabalhando 2 anos e pouco em 2 empresas americanas de consultoria e dali que eu fiz a transição para a fotografia. E o canto da sereia não te segurou lá?
Não me segurou. Porque o bônus de março é o canto da sereia das consultorias. Mas não me segurou. E eu acho que eu fui ajudado um pouco eu fiz projetos super interessantes. Eu tenho amigos até hoje muito queridos, né? Da Kearney, principalmente, que foi uma das empresas que eu trabalhei. E eu gostava muito, mas era muito diferente a força que tinha, né? A fotografia e as imagens. E eu saía de lá, tudo bem que era pouco tempo que eu ficava fora de lá, porque eu trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana. Mas eu entrei, no final, eu acabei entrando num longo projeto, num grande banco, que era um projeto de sourcing, né? Que é de suprimentos, assim, que é uma coisa árida, seca, assim, né? E foi um projeto muito difícil na empresa como um todo, muitas pessoas saíram por causa do projeto, um projeto intenso ali. Então, eu acho que esse projeto também me ajudou a me ejetar da Te história. desagou, Me desagou, assim, né? na hora certa. E aí, dali, eu fui para estúdios de fotografia. Reiniciei, de uma certa forma, porque eu fui quase começar uma faculdade de novo, porque eu estava, né, um dia eu estava ali. Por acaso, a parte que eu estava trabalhando começou a ter uma importância grande no projeto. Então, né, num dia eu estava numa reunião na vice-presidência de um dos maiores bancos do Brasil, dando sugestões ou pensando como economizar. E uma semana, 2 semanas depois, eu estava literalmente pintando parede e varrendo o chão em estúdios de fotógrafos legais de São Paulo, né? Mas aí qual que era a tua vibe? Era estilo, era moda, era carro? Sempre foi gente. Eu cheguei a fazer muito estilo, né? Até porque tecnicamente é muito interessante ali para você aprender, mas sempre foi gente, né? Até porque a minha vibe na vida sempre foi muito gente, sabe assim? E é curioso também, porque na fotografia eu também transitei por várias áreas, né? Então, eu sempre fiz publicidade, que era, né, a principal fonte de recurso, a principal receita, mas também sempre fiz editorial, e no editorial, aquele muito retrato e esse universo de lifestyle, coisas assim. Cheguei a flertar com a moda, mais do que flertar, porque durante uns 4, 5, 6 anos eu acreditei ali que eu tinha um lugar na moda, e no fim eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Adoro moda, acho lindo. E quem que te ajudou nesse momento? Porque eu percebo, assim, que fotógrafos em ascensão, a fotografia é um meio fechado, é difícil, né? Um pouco difícil conseguir trabalho, sempre tem as figurinhas carimbadas. Tem alguém, assim, que você lembra que te ajudou bastante? Alguém que você é grato porque te abriu o caminho, te acolheu? Como é que você fez, assim, para se estabelecer? Acho que começou a chover. É. Olha, eu acho que algumas pessoas, assim, curiosamente, meu pai, porque de fato a gente tinha um círculo ali de muitas pessoas, e é também interessante porque a fotografia mudou completamente, né? Essa fotografia que eu vivia ali, ela praticamente não existe mais, né? Então, a gente tinha uma amizade muito grande com a Ella Durst, que é uma grande fotógrafa, uma pessoa importante na história da fotografia, foi professora, uma grande fotógrafa de publicidade, trabalho de moda, enfim. E aí, ela era uma pessoa que a gente frequentava, estava perto, e um certo dia, alguns meses antes de me formar, eu comentei com ela, falei, puxa, tô nessa crise, tô nessa dúvida, e ela foi incrível, falou, meu, vem ficar um tempo no estúdio com a gente, vem ver qual que é. E o que eu fiz foi, como eu me formei também, por ter ido para Paris, eu me formei 6 meses mais tarde, ou seja, eu me formei em dezembro, lá forma-se em maio em geral. E quando eu me formei, eu já fechei com uma empresa de consultoria aqui. Só que aí, como eles tinham uma expectativa de que eu viria em junho, de janeiro a junho desse ano, eu fiquei num estúdio como estagiário. E ali, realmente... Você se rendeu, né? Foi arrebatador, assim, sabe? Porque... Você não acha muito lindo a gente olhar para trás e ver as pessoas que nos ajudaram e poder, sabe, sentir o coração assim grato? Sim. A gratidão faz tão bem à saúde. Sim, faz mesmo, né? É verdade. E aí eu fiquei te imaginando assim, sabe, num estúdio, tipo, fazendo o basicão ali, mas Sim. muito feliz. Sim. Então, ali, e aí tiveram algumas pessoas que foram muito importantes nessa época. E é curioso, porque depois foram relações, algumas delas acabaram se desacertando um pouquinho, enfim, a vida, né? Mas eu fui trabalhar, eu fiquei um pouco na Ela, e depois eu também sempre tive um desejo de... Eu acho que eu sempre fui muito... Eu sempre tive um colchão de pessoas e de, né, confortos, assim, muito grande, assim. E por mais que eu também seja super grato a isso, eu sempre tive um desejo muito grande de eu mesmo fazer as minhas coisas e ter as minhas conquistas e ir atrás das minhas coisas, né? Então, como eu tinha entrado muito ali via meu pai é uma pessoa que ele estava na Vogue nessa época, né? Meu pai ficou 15, quase 20 anos como diretor da Vogue. Então, ele era uma pessoa muito forte nesse meio ali, né?
Eu fiquei algum tempo no estúdio e depois fui para o estúdio consegui, por um contato, ir para o estúdio do Luiz Crispino, que também era um grande top. fotógrafo, pessoa maravilhosa. E ali eu fiquei super pouco e ali eu conheci o Zarela Neto e o Rogério Alonso, que são fotógrafos que filmam até hoje. E aí a gente ficou muito próximos. O Neto, né, o Zarela, ele era assistente do Crispino e o Alonso ele era assistente de um outro fotógrafo do estúdio. E aí eu fiquei 3 meses ali, o Rogério acabou indo trabalhar com o Duran, o J.R. Duran, e um mês depois me ligou falando, tô precisando de um outro assistente aqui comigo, vem fazer entrevista. Demorou. Fui fazer entrevista, fiquei 2 anos com o Duran. E Você acha que as pessoas se apaixonam por você? Porque você tem uma dimensão do encanto? Você reparou isso? Tipo, você foi para os Estados Unidos, a família lá né, ficou encantada com você com ela, você deve ter trocado muito afeto, e aí você ficou, e essas coisas vão mudando os destinos, assim, né? Porque você vai conhecendo as pessoas e elas vão se encantando com você. Você já pensou nisso? Olha, não, dessa forma que você colocou agora, não. Eu de fato, eu me dou muito bem com as pessoas. Enfim, eu adoro pessoas, me dou bem com as pessoas. Acho que eu sou uma pessoa atenciosa, cuidadosa, assim. Então acho que eu nutro e crio grandes relações. E sim, acho que eu tenho uma relação de carinho com muitas pessoas, não é? A minha namorada, ela é até uma pessoa mais aguerrida, assim, e ela tenta me tirar um pouco desse lugar, assim, tão do bem, assim, sabe? Então é uma coisa construtiva interessante ali que a gente tem. Mas, enfim, eu acho que eu posso te dizer que eu me encanto pelas pessoas. Isso eu posso te dizer com certeza. Assim, até meio bobo, mas assim, eu mando muito de metrô, né? Eu moro em Pinheiros, meu sócio e a minha namorada moram em Higienópolis, né? Então, esse lugarzinho, né, da cidade, então eu estou muito ali na linha amarela. E, puxa, pode parecer muito bobo, mas um passeio de metrô para mim é uma... Cara, isso não é nada bobo. Assim, incrível. é uma loucura. Não, mas eu quero entender esse momento da transição para o cinema, porque, lógico, são áreas que têm uma intersecção evidente, óbvia, mas assim, o momento que você olha e começa a tua inquietude, eu te percebo inquieto, né? Então a tua inquietude começa a funcionar de novo, você olha para o cinema e você fala, meu, quero saber o que é isso. Então, o cinema é muito curioso. O cinema, ele sempre esteve aqui, assim, ele sempre teve, né? Então, assim, meu pai é apaixonado por cinema, queria ser roteirista. Uma frustração do meu pai é nunca ter feito cinema. Até é curioso, porque ele está fazendo um projeto super bonito, o Belmonte, que é um grande, José Eduardo Belmonte, que é um grande diretor, quer adaptar o Beijo Não Vem da Boca e o Dentes ao Sol. Ele negociou os direitos, então tá trabalhando com essas 2 adaptações. E meu pai está escrevendo o roteiro do Dentes ao Sol. Você imagina se ele não vai estar ali, ó, correndo atrás do tempo, para poder... Com 87 fazer anos, o que ele está quer. escrevendo um roteiro junto com o Belmonte. Ele então arrasou. É um processo super legal, é lindo. Não é? Mas então, assim, quando eu estava na Kearney, ali na minha crise, um bom amigo criou um grupo. Ele era um professor de teatro do meu irmão no colegial e ele criou um grupo de 7 pessoas para roteirizar um livro do meu pai, que é o Zero. Não é? E aí a ideia era, enfim, esse grupo de pessoas trabalhar juntos e criar um roteiro. Acabou sendo um processo de 2 anos de muito trabalho, onde a gente se encontrava pelo menos uma vez por semana. A gente fez um curta de 15 minutos, que esse grande amigo é o Eugênio Pupo, que faz coisas maravilhosas, inclusive vai abrir a mostra de cinema de Gostoso na semana que vem, que é uma mostra maravilhosa. Enfim, é uma pessoa que tem uma história linda e projetos incríveis. E a gente fez um curta de 15 minutos, que o Pupo resolveu nunca lançar, e a gente acabou, depois de um momento, abandonando o projeto. Mas o Pupo não abandonou, ele vai filmar o Zero ainda em algum momento, mas ele foi para mim um processo fundamental de transição, não é? Porque justamente eu saía ali de uma diária de 10 horas no banco e ia para uma reunião de cinema, né, de fotografia e de outro universo. São universos muito diferentes, né? Queira ou não queira, são realmente... chegou um momento que eu virei o amigo alternativo da turma de negócios, né? Até um certo o alterna, troféu, adoro. Mas, enfim, eu também chegava em casa, eu tenho vários cadernos dessa época, eu ficava escrevendo cenas. Sempre foi uma coisa muito próxima, assim. Trabalhei em algumas coisas.
E aí fiquei na fotografia mais ou menos de 2000 a 2014, 2015. A fotografia, ela passou por duas grandes transições, né? Enfim, ela segue passando por transições, mas eu acho que nessa transição para o digital teve um primeiro momento onde foram as câmeras, né? Então você passou a ter os equipamentos digitais. E aí já deu uma mudada grande no mercado, porque você teve muita gente que conseguiu entrar no mercado, isso já mudou um pouco o perfil do mercado. Quando você teve a digitalização da distribuição, né, que hoje principalmente redes sociais, né, você realmente mudou completamente o mercado. E aí eu comecei a não me encontrar muito nesse lugar novo, comecei a ficar um pouco desanimado. Eu também fiz como né, que eu estava falando, eu fui um pouco na moda, eu fui um pouco na publicidade, eu tentei fazer um pouco de fine arts, assim. E também, assim, foi tudo muito legal, fiz coisas super legais, fiz grandes trabalhos, grandes projetos, muita coisa bacana. Muita coisa bacana, mas, puxa, não, a veia que eu achei que estava ali, que foi até curioso, porque eu entrei ali com uma força, com uma vontade, assim, que ia me encontrar inteiramente, assim, e não foi o que eu imaginava. E aí, por ali, por volta de 2011, 2012, eu comecei a falar, puxa, eu acho que vou fazer uma transição para o cinema. E aí, durante uns 2 anos, comecei a fazer projetos meus. E em 2015, eu ainda fotografava, ainda fazia muita coisa de fotografia, mas eu me lembro que eu fui fazer uma reunião na O2, que é, né, a O2 é uma produtora, uma grande produtora. Aquela ali, né? Aquela ali, exato. Me recomendaram para uma produtora ali, a Márcia 20, a Marcinha, que hoje está no outro lugar. Fui pra lá, a gente teve uma conversa incrível, fomos tomar um café, ficamos 2 horas conversando, ficamos super amigos. Olha o foi efeito super legal. encanto. Tô falando, gente. Conheço de gente, né? Então. E aí, uma semana depois ela me ligou e falou, André, tem uma coisa aqui que não é o que você quer, porque eu achava que eu queria ser diretor de fotografia naquela época, mas é um pé na porta, é uma forma de você estar aqui perto da gente. E era basicamente para atuar como uma produtora e fazer a campanha digital de uma série que eles estavam filmando. Chamei um amigo, que é o Ricardo Carioba, que é um artista plástico incrível, que eu sou fascinado pelo trabalho dele, mas que também sempre foi um excelente montador de filmes, né? Me juntei com ele e juntos a gente tinha, nós dois e mais uma pequena equipe, a gente era uma produtora, né? Fizemos esse projeto, foi super bem, e em 3, 4 anos a gente fez 25 a 30 projetos de campanhas digitais, de séries e de longas. A gente entrou... Como chamava a tua produtora? André mais Carioba. Ah, que bárbaro. Curioso, né? E ela tá deixando de chamar porque o Carioba recentemente, isso é parte da ebulição, o Carioba chegou à conclusão que o sonho dele não está aqui, não está no nosso projeto e está de fato nas artes plásticas. Ele tem uma carreira super legal, ele tem uma história legal, grande em Berlim, ele já expôs algumas vezes em vários lugares em Berlim, umas 3 ou 4 vezes. Ele é alemão, por acaso, tem cidadania, então ele está se mudando para Berlim. Então agora ele também vai voltar pro esteio, assim, para o que era. Exato, exato. Então, e eu sigo me perdendo aqui um pouco, eu tô falando tanta coisa. Cara, a da Márcia, da O2, enfim, é isso. E aí você virou um cara que mexia com isso. E aí, nesses projetos, que eram projetos muito interessantes, porque a gente, para fazer a campanha de um longa ou de uma série, a gente era uma segunda unidade junto com a unidade principal, não é? E aí, a gente tinha todo um projeto nosso de captações que a gente ia fazer, mas a gente também ficava ali muito junto com a própria filmagem. E filmando a filmagem, né? Filmando como se fosse um making-off. Sempre me incomodou muito o cara do making-off. Eu me incomodava. Sério? Eu acho tão incrível, assim. Eu acho que eu achava isso menos importante do que eu gostaria de estar fazendo ali. Assim, sabe, manja Game of Thrones? Sim. Eu acho que aquilo ali, aquele documentário, né? Sobre os bastidores e tal. Pô, cara. Não vi. É melhor que Game of Thrones. É muito incrível, assim. Eles pegam, por exemplo, um figurino, um cara que faz figurino. Que faz figuração, não figurino. E que tava lá, e que sempre era chamado de novo, de novo, de novo. Ou seja, ele não morria, ele era um dos poucos que não morria. Então, é muito legal assistir aquilo. Várias temporadas. Fiz várias temporadas, já ganhou jaqueta do Jon Snow, sabe assim? Então, eu adoro os caras do Making Off. Tudo isso para dizer que eu adoro enfim, assistir era o uma Making coisa Off. curiosa. e foi fascinante, porque assim como a minha faculdade, e assim como a assistência, acabou sendo ali produzindo uma outra faculdade de cinema, porque eu estava ali
vendo fazer, vendo acontecer, projetos super bacanas, diretores, diretoras super interessantes, sabe? E aprendendo, né? E aprendendo muito, e criando conexões, e conhecendo pessoas, assim. Então, e ali é que foi interessante, porque eu estava filmando uma coisa que estava acontecendo. Mesmo que fosse a filmagem de uma cena, né, e uma cena acontecendo, eu estava filmando coisas que estavam acontecendo. A gente produzia muitas coisas também, né, originais ali, mas muito do que eu estava captando eram coisas que estavam acontecendo, que de uma certa forma é documental. De uma certa forma não, é documental. Então foi muito curioso, porque ali começou a vir essa paixão pelo documental, e uma paixão pelo documental, mas com uma linguagem de ficção. Com o envolvimento da ficção, com a emoção da ficção. Gente, eu tô passada, porque tem tudo a ver com o teu trabalho de graduação. Tem tudo a ver com o trabalho de graduação. É como se inconscientemente você fosse trazendo, se trazendo para esse espaço-tempo em que isso faz muito sentido. E que é curioso, porque a gente tá vivendo um monte de coisa, achando que tá, e a vida tá te levando, sem você perceber, ela tá te levando. E isso é muito incrível, né? Porque assim, a gente tem... Né, a gente tem uma série de projetos acontecendo. Nesse exato momento, a gente está montando, entregando um projeto bem grande para uma organização fascinante chamada LIR. Desculpa, é o IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é uma ONG super interessante, e que tem um projeto chamado LIRA, que é Legado Integrado da Região Amazônica. É um projeto muito interessante, robusto, onde eles têm alguns financiadores importantes e eles alocam recursos para muitas regiões diferentes da Amazônia, tanto para projetos grandes que já estão mais estabelecidos, estruturados, quanto para projetos pequenos. E junto com esses recursos, eles alocam todo um processo de capacitação, formação e de formação de rede, para fortalecer a rede. Então, sim, é um E você foi fazer esse registro? A gente ficou 35 dias em 3 viagens na Amazônia, e agora a gente está entregando um projeto grande de conteúdo, são 10 filmes ao total. Caraca! Enfim, essa é uma parte de uma relação com marcas, com empresas que têm um cuidado também de ser empresas que tenham uma preocupação com o impacto positivo. De escolher uma temática que faça sentido para vocês. E que tenham, de fato, um compromisso com o impacto. Né? Isso, acho que o meu compromisso com seguir minha história, ele também é um compromisso de ter um impacto de alguma forma em tudo, né? E junto com isso, desde o começo, sempre foram crescendo os projetos que a gente acredita que a longo prazo vão ser mais fortes, mais importantes, são nossos projetos que a gente atua como produtor, que a gente concebe, pensa, cria, levanta, monta o modelo, traz parceiros. E aí, então, no ano que vem, a gente tem a minha primeira grande inauguração, né, como eu quero falei, saber muito disso, que é o documentário do meu pai, Uhum. que a princípio chama Loyola, era um nome de trabalho, eu tô começando a achar que é o nome, acho que é um nome super forte, né? E ele tem uma marca forte, uma assinatura forte, uma série de coisas. E ele nasceu porque eu me separei pouco antes da pandemia. E aí fui ficar ali alguns meses na casa do meu pai, aquele tempo intermediário, poucos meses. E aí Quem nunca, né? Quem nunca? Aí veio a pandemia, foi minha segunda vez, né? Aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu acabei indo passar 5 dias no sítio da minha mãe no interior de São Paulo e fiquei 7 meses. Uau. Aí quando voltei, voltei aquela loucura, não tinha vacina, São Paulo, falei, eu não vou procurar um apartamento agora. Fiquei ali no meu pai, que aliás também é uma delícia, porque é uma casa, eu costumo dizer que a descrição que eu gosto de fazer dali, assim, é uma casa onde se dá gargalhada. Ai, adoro. E é isso que é, assim, sabe? É uma casa onde se dá gargalhada, é muito gostoso. E aí você ficou lá. E aí eu fiquei, e eu acabei ficando 2 anos no total. E pandemia. O que ele achou disso? Foi incrível, foi ele incrível. Deve estar amado. Foi maravilhoso. E aí, a gente sempre foi muito próximo e a gente está cada vez mais próximos, assim. Agora, ao mesmo tempo, eu também estava ali, 45 anos, aqui no meu pai, tinha todo um conforto gostoso e tinha um certo desconforto, talvez de uma inquietude minha, mas também da situação ali própria. E aí sobrevivendo ao apocalipse zumbi, né? Exato. Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Seu pai idoso também não podia botar o nariz para fora. Exato. Né? E que louco a gente pensar que a gente não botava o nariz para fora. Né? Vale um documentário aí qualquer hora. Vale um documentário. Enfim, aí num certo momento eu falei, preciso transformar isso em alguma coisa. E sem saber o que eu ia fazer, eu peguei meu celular e comecei a filmar. Comecei a filmar a gente ali. O cotidiano e conversas e falas e coisas assim. E aí, de repente, eu conversando com a Aurélia, eu falei, vamos fazer um filme? Aí chamamos um parceiro grande, nós temos, e agora eu vou ter, né?
Esse modelo de assim, não quero crescer como produtora, quero crescer como projeto, como coisas, mas como produtora, estrutura, não quero. Então, justamente, a gente traz parceiros e outras produtoras como coprodutoras, né? Até porque enriquece de várias formas os trabalhos. Trouxemos um parceiro grande, importante, que se juntou a nós e já estamos há quase 2 anos e meio trabalhando no Nessa projeto. toada. E é curioso porque a vida do meu pai é uma vida onde a realidade e a ficção se misturam completamente. Olha aí de novo, né? Essa temática, é a temática da tua vida, né? Exato. Acho que é isso. E a complexidade, que aí eu ainda estou entendendo como... Mas, de fato, assim, porque... Bom, primeiro, pela história dele e pela literatura dele, né? Todos os livros dele têm uma fonte muito... Bom, isso é uma história... Muitos escritores, enfim, é uma coisa grande na literatura em si, mas falando dele, ele não só na história dele, na literatura dele, como na vida dele. Então ele conta casos e ele cria histórias, e você nunca sabe de fato ali o que foi, como que aconteceu, e pode ser uma história de 50 anos atrás, pode ser uma história de ontem, assim. E isso é fascinante, assim. Então, a gente está trazendo isso para o documentário. Então é um documentário onde só ele fala. Não é só ele que fala, o texto é todo dele, porque a gente tem 8 entrevistas já com ele, vai fazer mais uma, então a gente tem muitas entrevistas sobre muitos assuntos. A gente tem várias cartas que ele me escreveu no período que eu morava fora, então cartas que eu morava em Campo Grande, cartas que eu morava ali, né, de 90 a 97, que foi Califórnia, Boston e Paris, muitas cartas. E tem uma coisa que é preciosa, que é um livro que ele escreveu quando eu nasci. Então, nos dias que ele estava na Promatri, que foi onde eu nasci, ele foi escrevendo um livro, que é lindo, lindo, lindo. Ai, fiquei emocionada. É lindo. Eu também fiquei um pouco. Então o filme, ele parte... A estrutura do filme, A estrutura do filme, na verdade, ela vem de... Bom, na verdade, isso está... Acontecendo. Mês que vem pode ser outra coisa, exatamente. Mas, não, a gente já está num caminho de algumas coisas importantes definidas. Algumas poucas falas minhas que organizam e trazem algumas perguntas. Quem é meu pai? O que eu quero com ele? O que passa de uma geração para outra, para outra, para outra, para outra. A ancestralidade é uma coisa muito importante para mim, e no meu corpo, assim, viver isso no meu corpo, na minha história. E o que acontece de verdade, a realidade e a ficção. Essas são um pouco as 4 perguntas do filme. Então eu trago algumas coisas que aconteceram para criar um contexto, mas ele contando da história de vida dele, falando sobre pensamentos do mundo, coisas que ele viveu, intercalado com o meu livro, com o meu nascimento, com o livro do meu nascimento, intercalado com essas cartas que ele me escrevia, intercalado com alguns trechos de livros dele, lido por pessoas que a gente vai convidar. Então é um filme onde você tem ali uma história, que é a história dele, você tem ali uma... como é que eu falo? Você tem esse emaranhado ancestral, assim, sabe? Você tem o meu avô como uma figura fundamental, o meu pai como uma figura fundamental, eu naturalmente, a minha filha, o nascimento da minha filha. O meu nascimento foi filmado pelo meu pai. Então meu pai não só escreveu esse livro, que é um livro curto, mas ele filmou meu nascimento. Ele que sempre quis ser cineasta, filmou meu nascimento. Eu filmei o nascimento da minha filha. E é lindo. Então tudo isso... Essa ancestralidade tá muito presente, muito presente. Isso. Minha avó também, a minha avó está entrando cada vez mais, porque de repente eu me dei conta, eu falei, puxa, a gente só tá nesse tronco masculino. Quem que era, sabe? Né, essa figura? Então... Especialmente porque você tem uma filha, né? Então agora... eu tenho uma filha e eu tenho uma coisa muito forte com o feminino, assim, com as mulheres, assim, o meu encanto pelas pessoas, ele é um encanto muito forte pela mulher, pelo feminino. Então isso é uma preocupação. Por outro lado, também respeito que o que tem vindo, o que veio foi isso, então também tem uma força aí, assim. Acho que e o que chama a atenção é a longevidade do seu pai, né? O presente que é tê-lo ainda para testemunhar esse projeto. Sim. E o ano que vem ele vai acontecer, ele vai nascer, né? Ele vai
Sim. realmente ir para o mundo, Sim. né? E como é incrível que ele possa testemunhar isso. E eu só tenho uma palavra, você ia falando e a palavra vinha, que é o afeto mesmo, né? Uma palavra que você trouxe que eu acho que permeia muito disso que você está falando e trazendo. Sim, e é legal, porque esse lançamento ele né? Eu acho que eu falei 2 vezes essa palavra aqui, eu considero um pouco a minha inauguração, assim. E fazer a minha inauguração dessa forma, pela ancestralidade, para mim é uma coisa muito importante, assim, sabe? E, e de uma certa forma é pegando o bastão, né? Assim, porque né, ele quis fazer cinema e não fez. E eu tô fazendo e tô começando com uma não é só uma homenagem, assim, uma homenagem é uma Aham. homenagem, mas é mais do que uma É muito homenagem, né? mais que É isso. muito mais do que E a isso. Então, chance dele conseguir ainda fazer cinema, é a que é uma chance dele coisa que ele conseguir sempre fazer cinema, quis. exato, Isso é exato. incrível. É. Sabe o que é? Aos 87, né? 87. 87 você poder fazer uma coisa que você sempre quis e não fez, É. a não ser no seu nascimento, né? É fascinante, é. Agora, não é só esse, né? Quer dizer, você tem outras coisas. O que me chamou bastante atenção inicialmente foi que você tem um projeto junto ao Hospital das Clínicas aqui de São Sim, Paulo. Eu queria sim. falar ainda um pouco disso. Temos tempo ainda? Quero falar muito Vamos disso, assim, trazer porque esse é um isso um projeto. pouco. A gente Para tem, a quando é gente tem vários esse? projetos, então deixa eu dar um panorama rápido. A gente tem alguns projetos em etapas de desenvolvimento. O HC é um dos que está mais avançado. Então a gente tem um sobre o HC, vamos falar em detalhes agora. A gente tem um outro que eu acho incrível, que se chama, tem um nome de trabalho que é Mulheres na Política, também. Então é sobre mulheres na política. Esse Então, está em fase de captação. esse está em fase de captação, Uhum. exato. A gente espera filmar no primeiro semestre do ano que vem. E ele também tem um modelo de negócio inovador, isso é legal. Isso é tão importante, né? Super. Porque se você um pouco segregacionista, se tivéssemos mais mulheres na política, talvez as coisas fossem diferentes, Talvez não, com certeza seriam. né? Sob vários aspectos, com certeza seriam. E é fundamental e tem muita gente envolvida e tem muita gente muito boa, né? E eu nem sou a pessoa principal para falar disso, assim, né? Mas vamos voltar. Então aí sim. tem esse. Tem esse Mulheres na Política, tem um sobre a verdade, que é um projeto que está um pouco nesse momento na gaveta, mas que é justamente sobre a morte da verdade, né? Nesse fake news e tudo isso, a pós-verdade. Isso é legal. É super. Esse projeto ele não se encontrou ainda, mas ele vai ser relevante para sempre, assim, porque a gente de fato entrou num momento em que a verdade que nunca existiu, a gente só se deu conta de que ela de fato ela é quase que absolutamente relativa, né? Tudo bem que é uma longa e fascinante discussão, mas então tem esse sobre a verdade, tem um ainda bastante embrionário sobre uma cidade na Amazônia. A ideia é contar a história de uma cidade da Amazônia e através dessa história falar sobre a ocupação da Amazônia. E tem o HC, que de fato por enquanto se chama Hospital das Clínicas. Eu adoro esse nome, porque é muito forte. Ele já diz tudo, né? Uhum. E é um projeto que a gente também já está trabalhando há algum tempo. E é muito fascinante, assim, porque... Compartilha comigo esse fascínio, eu quero entender o que é que você está... São muitos fascínios juntos, assim. A gente conseguiu, depois de um longo período de negociação, de aproximação, tem 4 pessoas envolvidas no projeto. Uma das pessoas é o Vitor Ramos, que foi diretor de comunicação do HC durante muito tempo, uma pessoa e hoje é diretor de comunicação do Butantan, né? Do Instituto? Do Instituto Butantan, junto com o Esper ali, o Esper Calas. Então ele é uma pessoa que tem muitas relações ali dentro. Ele foi fundamental para a gente criar as relações e conseguir assinar, há poucos meses atrás, um contrato inédito com o HC, que é um contrato onde que o HC nos permite justamente entrar ali e filmar durante 6 a 9 ou 12 meses, de uma forma muito intensa e íntima, diferentes casos, tá? Diferentes tratamentos. Você vai em muitos pacientes. institutos ou você vai ficar só no instituto? A gente deve ficar em 3 institutos. Isso tudo também está muito em desenvolvimento, né? O projeto a gente está prestes a iniciar a captação. Então a gente conseguiu agora esse contrato, que foi uma super vitória. E a gente quis esperar até o contrato para a gente poder dar essa segurança, na verdade, para qualquer player com quem a gente vai conversar. A gente tem uma parceria, uma coprodução com a Café Royal, que é uma produtora incrível, né? O Luiz Vilaça, que é um grande diretor, ele vai ser um co-diretor criativo com a gente do projeto. E a ideia, né, voltando um pouco para essa ideia da verdade e ficção, e com todo o cuidado, porque é um assunto que, né, exige cuidado, que é a gente contar essas histórias, a gente fazer um documentário de uma forma que seja muito
que a gente realmente consiga penetrar na intimidade das pessoas com quem a gente vai lidar, nessa situação muito difícil que elas estão, dos pacientes, e na situação que já é difícil cotidiana de toda a equipe médica e administrativa, etc. Então, a gente mergulhar na vida dessas pessoas e a gente criar uma série onde a gente conta essa história quase como se fosse uma ficção. Não como se fosse uma ficção, mas como uma estrutura de história de ficção, né? Para que as pessoas se apaixonem por aqueles personagens e torçam por aquelas pessoas e se envolvam profundamente com aquelas pessoas, né? Então, essa é a ideia do projeto. E o HC é um lugar tão fascinante, assim, né? Tem tantas histórias, né? Muitas, assim. O HC, ele é o maior complexo hospitalar da América Latina. Passam por ali mais ou menos 45 mil pessoas todo dia. Tem algo como 20 a 22 mil funcionários e 2.400 leitos. Você vai ter que ir naqueles túneis lá de baixo, aquilo lá, você tem que vai ter mostrar pra gente vai ter que ir em aquilo. todos os lugares, assim, para ir em todos os lugares a gente precisa de muitas temporadas, que é algo que a gente vai fazer com o maior prazer, né? E a gente, a princípio, a gente imagina começar com, na primeira temporada, e mais uma vez, a gente ainda vai passar por um processo de desenvolvimento, mas a ideia é algo como acompanhar um transplante fruto de um câncer, né, fruto de uma questão oncológica, acompanhar uma cirurgia intrauterina e acompanhar algum caso de trauma, tá? Trauma físico ou mental? Trauma físico. Trauma físico. Trauma físico, numa primeira temporada. Isso seriam talvez as histórias principais. Em paralelo, teriam outras histórias, né? A gente ainda vai entender isso no detalhe. O Drauzio Varela está envolvido no projeto, ele é o consultor de histórias do nosso projeto. A gente convidou ele aceitou, que foi que ele tem aquele incrível. livro, né, do Estação Clínicas. O Estação Carandiru. A Estação Carandiru, e tem um outro que ele fez tem sobre... Ele tem o Carcereiras, ele tem o Estação Carandiru, ele tem também tem um sobre as clínicas, não tem, que ele sobre fez? As clínicas, não foi ele que fez? Alguém escreveu um livro sobre as clínicas? Eu não sei. É. O Drauzio tem o Por um Fio, que é onde ele conta histórias de lidar com a morte na profissão de médico. Esse sim. Eu acho que é esse que ele um fala médico... do irmão. Exato. Ah, exato, tá bom. Exato. É esse sim. E ele tem um médico doente, ele conta a história dele quando ele teve febre amarela e quase morreu, né? Então, isso do ponto de vista de um médico. Mas ele sabe escrever incrível, boas ele histórias, muito bem, né? Ele sabe escolher histórias. É um excelente aporte para... Ele filmou muito durante 20 anos já, talvez mais, né? Muitas histórias no Fantástico. Né? Então, por exemplo, a história de transplante, tem um programa dele do Fantástico que é sobre transplante. Então, ele filmava ali num formato mais jornalístico, onde ele apresentava, e a gente quer fazer isso de uma forma muito diferente. Mas ter ele no projeto, além de ajudar o próprio projeto a caminhar, vai ser super importante para ajudar a gente a pensar nas histórias e como lidar com elas, né? Então, e você está animadíssimo com isso, né? Animadíssimo. Pensa em fazer lá no IPQ também, porque a parte da psiquiatria da saúde mental é algo tão importante, né? Então, quem sabe no futuro uma temporada sobre isso fosse uma coisa bem legal. Olha, penso super, já pensei bastante. Acho que é fundamental, até pensando na importância, assim, saúde mental sempre foi importante, mas eu acho que hoje em dia a saúde mental ela é uma questão, né? A gente sabe que você tem a quantidade de problemas de saúde mental depois da epidemia, e acho que depois da epidemia e nesse momento que a gente está vivendo, né? É muita coisa, né? O mundo está árido, né? De uma certa forma. O mundo tá quebrando, né? O mundo tá em ebulição, né? Então, mas sim, queremos fazer no IPQ e acho que e ali vai ter um perfil diferente de histórias também, né? Porque você não tem uma coisa, né, uma cirurgia, uma coisa física, uma coisa tem uma sutileza na história que é diferente, eu acho. Você tem ali, por exemplo, procedimentos também que são feitos, como a eletroconvulsoterapia, que é o ECT. Tá, né? Eu não conheço. Tá. Então, o ECT é que a mídia desinformada, ignorante, chama de eletrochoque. Mas, na verdade, é um procedimento que tem um padrão ouro para determinadas circunstâncias em saúde mental e que dá muito certo. Olha que interessante. Então, mas foi visto como tortura porque, de fato, né, antigamente, no tempo dos manicômios, ele era aplicado e visto de uma maneira errônea, né? Sim, sim. E, no entanto, é incrível. Você tem, por exemplo, a estimulação transcraniana, você tem muitas coisinhas ali que o grande público talvez não conheça e que são muito interessantes, que são abordagens não só
da mente como, né, da mente dessa maneira, mas também estruturais, né, do cérebro como estrutura. Que legal. Bom, enfim, mas isso aí é papo pra gente ter. Eu acho que a série ela tem essa força, esse É. potencial, que assim, tem tanta coisa ali que a gente não sabe, que a gente não conhece, e que é importante vir à tona. E por que essa coisa médica, assim? O que você... O que te atrai nisso? É pelo fato de ser um grande hospital, o maior da América Latina, talvez? Olha, também super curioso, acho que da mesma coisa que eu falei agora há pouco, de como a gente está achando que a gente está conduzindo a vida aqui, ela está te levando para as coisas, eu acho que essa resposta vale para isso também, né? Então, tem uma série uma série de coisas que foram me aproximando disso nos últimos muitos anos, né? E de fato eu me dei conta já com o projeto vivo, assim. Em 2004, 2005 eu me envolvi com pessoas, inclusive da consultoria, num projeto de captação de recursos para a UTI da pediatria da Santa Casa. Então eu fiquei ali de 6 meses a 1 ano muito próximo da Santa Casa, da pediatria e da UTI. Com muito propósito esse projeto também, Super. né? Infelizmente Super ele legal. não foi para frente. Foi uma pena. A gente queria arrecadar 4 milhões de reais na época. Aconteceram algumas coisas que Não deu certo. acabam não dando certo. Mas eu trouxe alguns fotógrafos para fazer um ensaio como parte da ideia. Então eu fiquei muito próximo. Eu tive muitas instâncias dentro da UTI da pediatria, que é uma coisa forte de você viver ali. Muito. E aí depois, ao longo dos anos, da década de 2010 ali, a minha ex-mulher e eu, a gente perdeu um bebê que precisou, né, fazer um procedimento. Então isso foi um momento difícil que a gente viveu no hospital. Depois disso, tem até algumas, eu estou me lembrando disso. Depois disso, eu participei da filmagem do meu amigo hindu, o último longa do Hector Babenco, que é onde ele conta a história dele com o câncer, e a gente filmou numa ala nova do Sírio-Libanês, que não tinha sido inaugurada ainda. Então ficamos ali, não sei, 1 mês e meio, enfurnados ali. Eu fiz um projeto junto com a Bárbara, super legal, a Bárbara Paz. A gente fez um documentário e ela usou muito do nosso documentário no documentário dela, que é maravilhoso, que o nome me escapa agora, sobre o Hector. E aí depois, logo um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, teve uma outra coisa que foi difícil, que foi eu comecei, um pouco depois da minha separação, eu comecei a viver uma história de amor muito, muito forte, muito bonita, e que alguns meses, 6 meses depois da gente tá junto, ela foi diagnosticada com câncer no cérebro. E foi uma coisa assim, um dia eu estava trabalhando, me ligaram, vem pra cá, cheguei no hospital, aquela loucura, no Sírio também, isso foi numa sexta-feira à noite, na terça-feira saiu um diagnóstico. E aí, era uma história muito forte, foi uma coisa Como marcante. a vida da gente vira de ponta cabeça em um cabeça, segundo, uma loucura, assim, uma loucura. né? E ela era uma pessoa incrível, uma mulher forte, uma pessoa realmente solar, cheia de vida, um talento, uma loucura, assim. E aí, a gente seguiu, eu fiquei muito próximo dela. Porque você é essa pessoa? Acho que sim, por mais uns 3 meses. E aí eu comecei a entrar um pouco em parafuso, porque estava num momento com muitas demandas de várias diferentes coisas assim. E aí eu falei, puxa, vamos ficar um pouco distante pra gente sentir um pouco. Distante como namorados, porque também ela estava num lugar que, né? E aí 2 semanas depois veio a pandemia. E aí a pandemia de fato jogou a gente para mundos separados e a gente mal conseguiu se ver. E 1 ano depois do diagnóstico ela morreu, né? Então essas foram experiências marcantes, claro. Muito fortes. E aí depois eu me vejo durante a pandemia, me aparece um projeto, uma pessoa me convida para desenvolver um projeto sobre neurociência, uma série documental. A gente começa a discutir esse projeto sobre neurociência, se transforma em um projeto sobre cientistas brasileiros, no Brasil inteiro, tudo isso. E num certo momento, o Victor Ramos, que eu falei agora há pouco, se aproxima da gente. E quando ele veio, na primeira conversa, ele começou a conversar, a gente falou, por que a gente quer sair daqui? Tá tudo aqui do lado. Vamos ver se vamos pensar em algo no Hospital das Clínicas, né? Então, ele que trouxe essa semente. E aí eu me apaixonei, assim, sabe? E tem uma outra coisa muito curiosa, que em fevereiro desse ano, eu fui diagnosticado com uma doença crônica, que chama polineuropatia periférica desmielinizante crônica.
Tem gente que brinca que fala que até o nome da minha doença é do MIT. Ah. E que basicamente é uma doença neurológica nos nervos periféricos, mãos, antebraços, né, pés, panturrilhas e boca, onde você tem um desgaste da bainha De mielina. Exatamente. E isso faz com que os nervos não consigam atuar mais tão bem. E então eu tenho uma perda de sensibilidade, tenho dormência, formigamento e dor, né? E é uma doença crônica. Então eu já comecei a fazer um tratamento, agora estou começando uma segunda etapa, que eu vou fazer 9 meses de um tratamento. Talvez esses 9 meses se estendam, talvez não se estendam. E você vai lidando com isso, eu vou então, lidando né? com isso, assim. E é muito curioso, porque tem um lado difícil, você lidar com, puxa, tem uma coisa para a vida, tem uma coisa... Eu sigo muito a medicina tradicional, clínica, mas eu também, a gente acabou nem falando disso, não vamos conseguir dessa vez, mas eu tenho muitas outras abordagens, né, de sabedorias, de espiritualidades e de formas que eu acho que estão relacionadas. Mas a gente vai precisar conversar muito sobre isso, porque de fato está aqui, né? Aqui e aqui. As respostas, elas se encontram, né? Num lugar muito mais profundo da gente. Sim. E eu acho que essa doença, então, ela é uma mudança de rumo, ela é um divisor de águas para mim, ou seja, tinham coisas em mim que não fluíam e que precisam fluir, né? Esse é o significado. Para mim né? E eu acho que, como você fez a brincadeira de estar em erupção, eu acho que a erupção é a cura. É uma ebulição fluxo, mesmo, né? Você vai fluindo. Ao mesmo tempo é uma coisa para lidar, que é a vida, então, né, temos que lidar com ela. E ao mesmo tempo tem uma coisa muito curiosa que isso muda completamente a minha relação com as pessoas que eu vou interagir e filmar dentro do hospital. É exatamente o que eu ia te dizer, isso te aproxima. Eu não sou mais uma pessoa completamente de fora. Inclusive, quando eu fui fazer meu tratamento, fiquei no HC. Ah, foi? Eu fiz questão de ficar no HC. Porque eu queria ter uma experiência ali. Como paciente. Como paciente, assim. Então foi muito curioso. Teve um dia, eu fiz um tratamento que é a infusão de imunoglobulina, né? E aí, a primeira vez que você faz, você precisa ficar internado, porque você pode ter uma reação alérgica, eles precisam estar prontos para isso. E eu não tive nenhuma reação alérgica mais séria, mas eu tive uma coisa chamada meningite asséptica, que é uma meningite... Uma inflamação, né? Uma inflamação, que não é uma meningite séria, não é viral, né? Ou bacterial. Bactericida. Viral. É viral. Mas é uma dor muito forte. Foi a pior dor de cabeça que eu tive na vida. Então eu saí numa segunda-feira, na quarta-feira eu estava de volta no HC. De repente eu me vi numa máquina para fazer uma tomografia que eu já tinha passado visitando e filmando e conversando algumas vezes. E você nem podia imaginar que você ia estar ali. De repente eu estava ali preocupado, com medo, sem saber o que ia acontecer e com... experimentando que os seus biografados, exatamente, as pessoas com quem eu... Então, assim... Então, respondendo a sua pergunta, é muito curioso, porque eu também nunca pensei em me aproximar da medicina, mas foi muito mais ela que se aproximou de mim, assim, sabe? De novo, né? Um percurso em que mundos se colidem e produzem flores belas, porque no fim das contas o que você vai trazer para o mundo é uma coisa muito linda, né? Muito repleta de significado, agora ainda mais significado, porque tem um olhar de dentro. Sim. Eu não vejo a hora de estar lá, começar, assim. Quais são os recursos internos que você mobilizou ou potencializou para enfrentar agora esse desafio da tua vida, né? Porque... Que eu estou mobilizando, né? Puxa, eu acho que muitos, assim. Esse processo de autoconhecimento e de introspecção, ele sempre foi a essência da minha história, assim, sabe? Então, desde moleque, sei lá, com 15, 16 anos, eu li o tal da Física e o Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, que são livros seminais, assim, fundamentais para mim, sabe? Justamente porque eles trouxeram essa relação, né? O tal da Física é um livro onde ele traz a relação da física quântica com as filosofias orientais, né? Inclusive, esse é o lugar que deu origem ao relacionar a física quântica com a Marguerite Duras. Ele vem muito desse universo, assim. E junto com isso, assim, eu já
puxa, eu já li, já estudei, já participei de processos, eu faço yoga há muito tempo, né? 15, Ai, que 20 anos, eu perfeito. estudo hinduísmo. Dá para dizer que a espiritualidade foi, e será uma ferramenta importante nesse teu processo? Para mim, fundamental. Para lidar com a Fundamental. doença, para lidar com os desafios. Fundamental. Absolutamente fundamental, né? Então, enfim, já participei de candomblé, já participei disso, já tomei ayahuasca, já tomei isso, quero tomar psilocibina. Eu tenho uma coisa de realmente beber de todas as fontes. Acho que eu tenho uma distância um pouco maior das sabedorias cristãs, até porque ela é tão fundamental pra gente, eu acho que ela acaba, mas tem muita coisa bacana ali também. E acho que sim, acho que tem uma coisa curiosa também, porque eu já estudei tanta coisa, já participei, já fiz. Mais do que estudar, eu acho que é praticar, né? Porque eu acho que espiritualidade, que é um nome que eu também não adoro, eu acho que ele é muito mais uma prática do que um estudo. Acho não, pelo menos para mim ela é, né? E sinto que esse momento, de erupção que a gente está chamando, ele é eu acho que ele é um momento onde toda essa força está meio que de fato vindo para as células, assim, está virando uma coisa do cotidiano, está virando uma prática diária, assim, sabe? De uma relação direta com a vida de uma forma, meio epifania, assim mesmo, sabe? Meio... E é interessante porque você exala isso. É? Aham. Quando a gente está com você, tem uma energia, uma potência muito grande na tua fala, no teu olhar, no teu ser, no teu existir. Então, de fato, talvez num momento em que você atravessa muitos desafios, mas esse desafio, né, importante, é quando a tua potência é recrutada e jogada no mundo. E isso é evidente quando a gente está perto de você. Ah, que legal. É muito bom, no bom. fim das contas. Que bom, né? Muito bom mesmo. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem para as pessoas que estão te vendo, algo que seja importante para você, que você queira passar para elas. Eu vou precisar pensar um pouco numa mensagem. Posso pensar um O pouquinho? que pode, assim, o que é importante, né? O que você descobriu na sua jornada? Olha, eu acho que a mensagem seria o que é importante para você. Acredita que o que é importante para você é importante, assim, sabe? E aí, por acaso, me veio uma história, eu vou falar olhando para você essa história, que eu acho que ela ilustra isso que eu quero dizer, assim, sabe? Eu acho que eu sinto, talvez seja prepotente dizer isso, mas eu sinto que uma boa parcela das pessoas foge do que de fato é importante para elas, sabe? Talvez por isso que o mundo esteja tão árido, assim. E eu me lembro de algo que me marcou muito, que foi quando eu de fato tinha ali, né, na empresa de consultoria, eu junto com algumas outras pessoas, eram os jovens ali, ascendentes, e que tinham... E aí, num certo momento, eu cheguei para essa empresa e falei, olha, e eu era do MIT, então tinha, né, toda essa... Eu cheguei e falei, gente, eu tô saindo. E todo mundo falou, puxa, mas é por causa do projeto, esse projeto que você tá, ele é muito complicado. Eu falei, não. Eu estou saindo porque eu vou ser fotógrafo, eu quero ser assistente fotógrafo, já tô... E aí, foi muito louco, porque foi um choque na empresa, grande, assim. E eu acabei ficando mais 2, 3 meses ali, e durante esse período, várias pessoas vieram falar comigo. E eu me lembro muito, uma noite que eu estava lá trabalhando até tarde, e aí eu estava numa sala, e abriu a porta e entrou um alto executivo da empresa, VP, eu não me lembro quais, mas era uma das pessoas de maior cargo ali na empresa. Aí ele sentou, olhou para mim e falou assim, André, me conta essa história, é verdade isso? Você vai ser fotógrafo? Mas como assim? O que você está acontecendo? Aí eu contei a história para ele, e ele foi se emocionando à medida que eu contava a história para ele. Foi ficando claramente emocionado. Aí depois que eu terminei de contar a história, ele meio que desabou. E ele falou, o meu grande sonho era ser professor de história. Eu sou apaixonado por história. Só que eu entrei aqui, e aí eu fui, e hoje as minhas contas são muito altas para eu poder abrir mão. Então, assim... O tal do canto da sereia. Né? Isso me marcou profundamente, assim, sabe? Talvez até exageradamente, de rejeitar um pouco os aspectos mais práticos e financeiros das coisas, sabe assim? Que felizmente já se equilibrou também. Mas então acho que é isso, assim, acho que o que é importante, vá atrás do que é importante. Acredite que o que você acha que é importante é importante. Eu amei só a gente isso. sabe.
Só a gente Só a sabe. gente sabe. Que papo profundo, significativo e importante a gente teve. Como eu sou grata a você por compartilhar comigo tantas coisas e coisas íntimas e profundas. E eu nem sei, eu só agradeço. Obrigada. Obrigado você, querida. Adorei. Também. Espero te ter de volta aqui quando lançar tudo isso. Quando a ebulição... Opa. Quando a ebulição se concretizar, Falaremos venha novamente. de novo. Combinado. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Obrigada pela sua companhia, por ter estado conosco até aqui. Cuida de você. Beijão e até a próxima.